Você teve uma experiência pessoal de se comunicar sobre um tema, na verdade, sobre uma experiência sua com saúde mental numa rede social e que teve digamos, uma repercussão. Você quer falar disso? Isso, quero. Pode falar disso? Posso, sem problema? sim. Então, conta pra gente como foi isso. Sim. Como foi isso? Em 2022, no mês de janeiro, Sim. despretensiosamente, janeiro branco, eu estava de branco. branco e cheguei em casa do trabalho e disse, já que eu tô de branco, vou falar alguma coisa de janeiro branco. Sentei no chão, no Instagram. Sentei no chão, coloquei a câmera assim, no celular, e comecei dizendo, acho que exatamente isso. Como estamos no janeiro branco, eu estou de branco, que tal a gente falar um pouquinho sobre saúde mental? E aí eu compartilhei que tenho depressão, tive um episódio de depressão em 2012, que foi assim, muito forte, muito marcante. Foi quando eu descobri realmente, né, do transtorno. Sim. E aí compartilhei em 1 minuto isso que aconteceu comigo. Olha, eu trago aqui esse meu relato, essa minha experiência e o quanto é importante a gente cuidar da saúde mental, enfim. E aí me surpreendi grandemente porque muitas pessoas vieram no privado, né? Sim, Muitas vezes não expondo sim. em comentário, mas no privado, tanto para dizer, se solidarizar, tanto para dizer como estavam surpresas, porque nunca imaginaram, né? O estereótipo da pessoa. Nunca imaginaram que eu sofreria de depressão. E outras pessoas que chegaram e disseram, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E a sua fala foi muito importante. Muito obrigado. Isso. E assim, continue falando sobre isso. E aquilo ali, eu confesso que me surpreendeu realmente. Mas também comecei a refletir sobre de que forma eu poderia usar minha voz numa rede social que eu usava muito esporadicamente, aquela coisa assim, estou aqui, não sei aonde, foto com os amigos, né? Eu digo, bom, de repente, se eu posso fazer uma coisa útil, né? Já que eu agora estou pronta, preparada para falar sobre isso. Eu acho que nos 10 anos que separaram, né? O meu episódio, eu precisei ser internada, eu passei mais de 1 semana internada. Sério? Sério. Não tive... Logo depois, não tive muitas recordações do período da internação. Foi como se realmente o meu cérebro bloqueasse aquilo, né? Pessoas que foram me visitar e eu digo, meu Deus, não me lembro nada disso. Você teve um episódio grave de depressão. Eu Deve ter sido um considero episódio, que sim. Tecnicamente chama de depressão maior. Episódio grave. Você precisou de hospitalização. Eu precisei. E você disse isso tudo lá no Instagram? Sim. Você está dizendo aqui? Sim, disse. E assim, segui dizendo, comecei a falar sobre minhas reflexões mesmo, dizer, meu Deus, eu pensava que era uma pessoa esclarecida, e aí quando eu tive esse episódio de depressão, eu reconheci um alto preconceito de imaginar que não poderia ter depressão porque me considero uma pessoa feliz, de bem com a vida, que não poderia ter depressão porque, de alguma forma, isso seria uma negação de tudo que tem de bom na minha vida. Sabe aquela coisa que a gente diz assim? A gente sabe que a depressão é uma doença, é um transtorno, né? Mas na hora que a gente passa, muitas vezes a gente não se aceita. Sim. E isso só faz o quê? Aumentar o sofrimento e retardar o tratamento, né? Então, eu precisei procurar psiquiatra. Eu passei... Depois que eu tive alta, eu passei alguns dias meio que me recusando. Não, isso vai melhorar sozinho e tal. Então, assim, eu comecei a trazer de janeiro de 2022 para cá. Sim. No meu Instagram eu coloco assim, compartilho minhas reflexões e busca por saúde mental. Ou seja, depois dessa publicação, você continuei trabalhando com essa temática. Isso. E aí eu trago, por exemplo, a questão de... terapia, né? Eu fiz, depois que eu tive esse episódio, eu fiz durante vários anos terapia, e eu amo terapia, e sempre está nos meus planos, mas eu considero assim, a terapia me fortaleceu de uma forma, tanto para eu viver essa questão, né, da depressão, como de pequenos movimentos do meu dia a dia, de dizer não, de entender quando é melhor eu me recolher e não eu me projetar, sabe? Que aí eu comecei também a falar sobre essa questão, olha, procura ajuda profissional. É natural a gente se sentir triste por algum episódio, por né, alguma questão factual. Mas se você está se sentindo
né, diferente, se você está sem energia, se você não está se reconhecendo, procura ajuda profissional, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. E eu fico realmente, assim, feliz de entender que, de alguma forma, eu consigo impactar uma pessoa que seja, alguém que chega e fala para mim, olha, Suzy, eu não estava pensando nisso, mas eu vou buscar, sabe? Ô, Suzy, sabe o que eu tô achando interessante? Eu tô aqui, você tá falando e eu tô te ouvindo. Eu falando sem parar. Não, tá tranquilo, tá massa. Você tá falando, eu tô te ouvindo e tô pensando também. Você colocou assim muito bem. São, digamos, espaços diferentes. O jornalismo tradicional e o espaço das redes sociais, né? Uhum. São mesmo, assim, são duas modalidades de comunicação completamente diferentes. Aqui, no jornalismo, você tem ainda uma fala especializada. Sim. Né? Você tem uma equipe de redação que foi atrás, pesquisou o tema. E quando se aborda questões de saúde mental, estou aqui lembrando da pandemia, as abordagens jornalísticas tendem a ser, né? Sempre gerais. Sim. Apresentando, por exemplo, números epidemiológicos, né? Tantos por cento da população jovem está com depressão, né? Então é uma coisa que informa, Sim. que é interessante, né? A gente tem acesso a um cenário interessante, mas na rede social é você, não é uma equipe Sim. especializada falando sobre um tema. É você, enquanto indivíduo, relatando uma experiência. É verdade. Então, a possibilidade de gerar identificação, como você falou, sim, né, sim. é muito maior. É verdade. Eu vejo quando você falou assim, né, uma equipe e tal, então existe um distanciamento, né? Você traz um dado macro ou um dado nacional, isso, que seja, isso. mas... Você falou 25% de aumento. Isso. Gente, e quem são essas pessoas? Isso, exatamente. Suas histórias, suas vidas, sua superação, como é que aconteceu? É verdade. Né? No caso, você lá no Instagram, é você. Isso. E você disse que gerou muita identificação. Isso. E as pessoas falaram com você, as pessoas que se identificaram, elas te procuraram, e aí, me dá alguma dica, tal? Sim, inclusive assim, dica de profissional, eu digo, olha, o que eu posso falar de pessoas com quem, né, eu já tive experiência, ou de pessoas próximas que tiveram experiência. E uma questão que eu sempre gosto de falar é, tipo, pode ser o seu vizinho, né? Pode ser dentro da minha casa, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, hoje já são homens, mas em 2012 eram pré-adolescentes. E eu imagino que a época deve ter sido confuso para eles, até porque eu nunca externei naquele momento em que eu estava, né? Eu estava ainda reconhecendo minha doença e muito menos para falar para os outros, né? Mas assim, que a gente está dentro de casa e muitas vezes não percebe que o outro está adoecido. E como isso reflete, né, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. E eu gosto de falar também sobre isso na rede social, né? É um próximo seu. E eu também gosto de brincar, entre aspas, dizer assim, olha, proteja a sua saúde mental e, se possível, do seu próximo também. Então, seja também mais empático, trate o outro com respeito à saúde mental do outro, né? A gente fala o respeito ao outro, o respeito ao indivíduo, mas tem a questão da saúde mental do outro que você também pode impactar de formas tão graves, né? E que a gente não se dá conta.